Começou com uma manhã bem normal e bem tranquila. Eu e a minha cavaleira em armadura prateada, não tão prateada, fomos pra casa, quer dizer, ela me escoltou até em casa, sem salva, bem segura. Cheguei lá e fui recepcionada por aquele padre nem um pouco suspeito, que já veio jogando uma bomba em cima de mim. Por um momento eu quase morri, mas tudo bem. Coração que não bate não é possível de infartar, a gente descobriu isso. Descobri que eu perdi uma criada e quase perdi um marido, e que o padre agora vai encher o saco porque temos a presença do demônio e o mal está na cidade, blá blá blá. Aí ele mandou uma carta querendo chamar fucking templários. Eu honestamente achei um pouco de exagero da parte dele, assim, pra um zumbi não precisamos desse tipo de coisa, mas tudo bom. Depois da gente ter rodado um pouco a baiana, eu consegui ver o meu marido, descobri que ele tá todo fudido, estrupiado, moribundo. Eu não tenho muito que eu possa fazer a respeito disso, né? Morreu, mas passa bem. Não morreu ainda. E esperando o bonito se recuperar, eu tive que. O quê? Eu tive que tomar conta das coisas, né? Fazer a cidade andar, o que é bem difícil quando você só tem 12 horas. Mas tudo bem. Eu escravizei o pai dele para me ajudar com esses rolês por enquanto. Que talvez seja um pouco mais do que por enquanto, não sei, vai depender, mas talvez eu faça bom uso disso, né? Pra que desfazer o laço? Já estamos aí. Enfim, aí a gente fez ali a mudança do meu quarto, provavelmente eu devolvi a chave pro padre. Foram aí uns 15 dias de estudo lá, que a Sigrid me fez estudar. Desci a porrada pra aprender a ficar forte. Peguei fortitude. Então você apanha bastante. Eu apanhei bastante, mas tudo bem. Apanhando a gente aprende e funcionou. Agora a gente consegue apanhar muito mais. Mas não, porque Fortitude 1 é lá essas coisas também, né? Comparado a antes, é muito mais. Porque antes era uma pamonha, agora, tipo, dá pra levar um tapa e ficar em pé. Eu Você acho. pode gastar um ponto de sangue pra absorver um de dano automático. Então, viu? Ó, só coisa boa. Que o estoque de sangue tá bom, né? A gente não está vivendo no limite nem um pouco nesse jogo. Hum. Ah. E, por fim, nos 42º tempo, o padre me chamou lá pra fazer a extremunção do meu marido. E eu já tava lá, porra, tomei no cu. Vou precisar de um outro trouxa pra tocar as coisas pra mim durante o dia. Que ele vai morrer e não tem o que eu posso fazer a respeito. E aí chega a parte mais bizarra de todas. Ai, deu um espasmo aqui. Mais bizarra de todas, que a gente ficou lá em. Tem um nome bonitinho pra isso, quando você reza por longas horas, mas eu não vou lembrar. E foi uma noite, foi um dia que a gente ficou lá firme e forte, sem apagar e sem queimar, o que é assustador demais. E veio a outra noite e a gente tava inteiraça. Então, tipo, olha, tem caroço desse angu, eu não confio nesse cara, a fé verdadeira não funciona assim. E se funciona, eu tô com medo, mas eu não queimei, então não sei. E acabou mais ou menos aí. Acabou com ele te convidando pra participar da missa dessa noite. Ah, é, né? Verdade. Eu vou ter que perder 3 horas da minha vida nisso. Uhum. Aceitei, né? Aceitei fazer o quê? Não posso negar depois dessa. Não pode negar. Anota aí teu XP. E essa sessão, Aras, nós iremos começar de uma forma diferente. Ih, Eu quero que você narre pra mim uma memória que a Aras tem da vida dela mortal. Pode ser da infância, da adolescência, até mesmo da idade adulta. Mas é uma memória que veio à mente dela neste momento. em memória, ó, quanto tempo que eu não faço isso? Eu lembro vocês. Uma memória? Vamos ver. Talvez não inserto uma memória específica, mas uma situação recorrente que eu lembrei após essa pequena vigília. Vigília, lembrei a palavra. Era dos dias de juventude, quando a vida era mais leve e ainda não tinha
todos esses problemas e responsabilidades, que eu e o meu querido e amado irmãozinho gostávamos muito de sair, explorar um pouco o Spurk quando a gente conseguia fugir das responsabilidades, enganar o nosso pai para ele esquecer que a gente existia. E a gente gostava de correr pela cidade, ver as novidades que os mercadores traziam. E a gente sempre gostava de ver quando o jovem Eric voltava, ainda acompanhando seu pai, sempre trazendo aquelas suas novidades, um jeito mais maroto dele, contava histórias, ele gostava de encantar a gente. E era sempre ele que levava a gente para pequenas aventuras mais afastadas dos portões, nos embrenhar na floresta, nunca longe demais, mas ainda assim distante o suficiente para que se alguém descobrisse, os três acabassem se encrencando. E geralmente alguém descobria e os três acabavam se encrencando. Ele menos que a gente, meu irmão geralmente sendo castigado pelo pai, aumentando a carga de estudos, eu geralmente pela minha mãe tendo que passar algumas horas com as tarefas domésticas, ou então às vezes privada dos estudos de harpa, que por incrível que pareça eu era bem letrada na arte da música, mas mesmo assim nenhuma dessas punições funcionavam, porque na próxima oportunidade que a gente tinha, gostávamos de sair, às vezes só eu e meu irmão, a gente roubava um cavalo escondido, saíamos por aí em pequenas aventuras. Era com certeza uma vida mais iluminada. Enquanto você é acometida por essas lembranças, você está sentada naquele salão ao lado de outros plebeus que vieram para a missa dessa noite. A missa já começou tem um tempo. O padre, ele já fez todos os ritos iniciais, você já eu não sei como que funciona uma missa, então já beberam sangue, já beberam sangue não, já beberam vinho, tomaram, comeram a ó, já fez tudo que tinha que fazer lá e ele tá num momento ali que ele está pregando alguma coisa, pregando a palavra. E ele quebra esse seu devaneio com uma passagem bíblica, que ele diz: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora! E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. E quando ele fala isso, as pessoas que estavam ali falam amém em um coro. E para sua surpresa, quando ele termina essa passagem bíblica, saindo de trás do púlpito, você vê o Eric. Saudável. Isso não é normal. E eu fico Faz bem um teste pra surpresa mim. com isso. Awareness e percepção. Você não tem auspícios, né? Então. Não, não tenho. Deveria já ter um de awareness. Porque não tem. Dá de 8. Perception. Já tem o marco feito ali. Ah, tem mesmo. Olha só. Eu Alguém não vi. dificuldade é 8, tá? Cara, eu tô rolando muito mal nesse jogo, não é possível. Calma, primeiro rolar. Você vê que ele tá ali. De pé. Vestido com uma camisola branca. Ele tá meio cambaleante, mas ele tá de pé. O padre, o padre Anselmo, ele percebe ali o Eric e ele ajuda ele. Vejam, irmãos, o milagre está entre nós. Vosso conde estava moribundo, estava praticamente morto. Mas graças à fé de sua esposa e o poder de Deus,
ele caminha entre nós novamente. Um milagre em carne e osso. E as pessoas ficam em furor ali, né? E você também fica um pouco impressionada com como ele está. Ele está, tipo, 100% melhor do que ele estava há algumas horas atrás. Caralho, para de brincar. Não, com toda certeza, mas a linha entre suspeito e impressionada é muito tênue. E olha Ele que. pede para um dos coroinhas levar o Eric até um banco que fica ali na frente. Como se fosse um banco para coroinhas e freiras e tudo mais, sabe? E ele fica sentado ali por um tempo, até que a missa finalmente termina. As pessoas começam a ir embora, elas passam por você. Elas parecem bastante impressionadas e gratas pela tua fé e você nota que isso de alguma forma fez as pessoas se aproximarem de você. Hum, De alguma forma ajudou é, no teu dilema com o povo. Fica apenas você, o Eric e o padre no salão. Sua câmera tá embaçada. ela tá mesmo. Aí, foi. Ah, eu vou me Tira levantar seu e. fone. Já vou. Já volto. Também vou fazer metagame. Botei. Eru. Bom, temos parados com vocês três ali. É, deve ser um momento meio awkward. Ah, mas enfim, eu me aproximo do Eric, extremamente impressionada, porque eu sei que esse tipo de coisa não é normal. E era exatamente o que eu precisava, então, pô, que bom, e meu Deus, como assim? Mas também preocupada, porque, novamente, esse tipo de coisa não é normal. Tem
esse cara não é normal. E isso me preocupa muito. Mas eu ainda assim tento disfarçar e me aproximo do Eric. Eu enfatizo mais o olhar de surpresa, até pra fazer um teatrinho a mais pra esse padre. Eu sento ao lado dele. Você parece ótimo. Estou ótimo. Ele olha pra própria mão assim. É como se um milagre realmente tenha acontecido. De fato, só um milagre explicaria tal recuperação. E eu olho pro padre. O padre está terminando de fechar as janelas. E ele fecha a porta, né? Tipo, por Uhum. onde as pessoas saíram. Ele se vira a vocês. Vocês foram agraciados com o milagre. O conde não iria sobreviver, nem mesmo com seu sangue. É, não é? Eu Não olho se pra ele. assuste. Eu já sei sobre o seu segredo tem um tempo. Eu sei que você é uma cria da noite. A minha primeira reação é olhar pro Eric, como se, tipo, mano, você abriu a boca. Aí depois eu volto pro padre. E você simplesmente aceitou isso? Você é um anjo, um arauto, um anjo caído dos céus. O que E tem de você, bom isso? você serve ao nosso Deus, não é? Mas é claro que sim. É por isso que nós acreditamos que você vai cooperar conosco para libertá-lo. Conosco? Quem? Ele sorri. Você é um anjo e eu sei que tem outros como você que não entenderiam a missão que nós temos. Eu receio que o senhor vai ter que ser um pouco mais específico do que isso. Não me diga que você não sente que algo está errado, porque anjos como você são punidos pelas leis e pela fé daquele demiurgo que se autodenomina Deus. Os milagres, a divindade não vem dos céus. O céu tentou apagar e aprisionar aqueles que buscavam evoluir a humanidade. O pecado original nada mais foi do que um ato de amor. Sua cara é incrível. Eu tô chocada. Eu não previ essa. Mas ela tá séria. E você sabe, mais do que ninguém, que o pecado nada mais é do que uma prova de que somos passíveis de redenção.
E você esperou todo esse tempo pra dizer isso? Eu precisava que você acreditasse. E ele olha pro Eric e você acredita no milagre. Você me disse isso. Você pediu isso pra mim. Não me diga que você foi o responsável por essa situação toda. Não necessariamente eu, mas o meu mestre. E quem seria ele? Você escuta a porta da igreja se abrindo. Ah, tá, lá vem o NPC novo. Porém, você Olha. não vê nada. Você só escuta o barulho das aldravas e das Uhum. trancas sendo abertas por dentro, tá? E a porta abriu pra fora. Ué. E conforme você olha pra aquela direção, você começa a escutar barulho da madeira rangendo. Passos, aparentemente. E conforme a luz das tochas vão quase iluminando a silhueta de algo que vem oculto nas sombras, você começa a sentir uma energia carregada, assim, sabe? Como se você sentisse uma aura. Por mais que você não tenha auspícios, é quase que palpável. Uma aura de podridão. É quase como se você visse moscas também voando em grande peso dentro dessa igreja. O cheiro da carne começa a ficar mais nítido. E você percebe também o cheiro do vinho que foi usado para essa comunhão diferente. Ele cheira a pecado. Assim Oh, como você cheira a pecado. E o seu braço começa a queimar um pouquinho. Naquele símbolo. uhum. E você começa a ver se materializar. Não se materializar, mas sair da ofuscação, claramente. Uma pessoa. Ou melhor, algo. É uma criatura, na verdade. Você vê que ela tem braços alongados. Ela não tem estatura humana. Ela é um pouco maior que um humano, mas os membros dela são mais longos, assim. Ela tem orelhas bem pontudas. Ela é extrema. Ela não tem nenhum tipo de pelo no rosto. Ela tem duas presas que não são caninos, mas são os dentes da frente, sabe? Como se fossem duas presas. Igual o Nosferatu. É, só que ele não é tão feio. É bom. Ele não é feio, Aras. Ele tem uma presença que te atrai pra ele, o seu olhar pra ele. Tipo, você vê que o rosto dele tá sujo de sangue. Ele usa uma capa por cima, ele não tem camiseta nem nada, você vê que o torso dele é tipo o Nosferatu do filme mesmo, bem enrugado e nojento. E ele usa tipo uma saia de. Não uma saia, é tipo uns trapos que ele usa pra tampar as partes de baixo do corpo dele. Só que ele tem. Você vê que os pés dele são duas patas de bode. Caralho. E você vê essa criatura aqui. Porra é essa? Ele se aproxima de você. Qual que é a sua reação quando você olha ele? Mas ele é bonito aos seus olhos. É como se fosse a luz que atrai os insetos. É como se fosse, de fato,
um anjo caído. É, presença é uma maravilha, né, gente? Melhor disciplina, eu digo. Você pode gastar força de vontade pra resistir. Você só vai ter que ter mais sucesso que ele. Você vai ter que Eu gastar a quantidade que ele teve de sucesso. saí fora, minha força de vontade eu tô bosta. Eu vou casar com isso. O Melhor. padre se ajoelha. Uhum. Meu mestre, você está aqui em carne e osso. Leve-me. Leve-me seu sangue, seu rebanho. Eles são seus. Veja, o conde vive graças aos milagres de nosso Deus. Como você disse, ela precisava crer. E ela crê, meu senhor. Ela acredita em milagres agora. Depois do Ele que olha ele, pra você. depois do que ele disse, eu fiquei com medo. Ele olha pra você, a criatura. Uhum. Ele começa a aproximar aquela mão de você. Ele toca no seu rosto. Oh, Coloca o seu cabelo pra trás. Belíssima, como o véu da noite que recai sobre nós. claramente desconfortável. Eu inclino um pouco com o rosto pra trás. Então eu Ele é suponho. extremamente amigável. O que me deixa com medo. Exatamente. Você não tem medo dele. Ele é um anjo caído. Ele é É, um anjo na sua frente, você vê. Essa criatura não tem outra definição pra ela senão angelical, belíssimo, é, convidativo a uma conversa. Você convidaria ele pra sua casa pra jantar? ok. Mas como uma boa cristã, eu aprendi que anjos não são bonzinhos. Então eu tenho bom Assim, você senso. pode gastar força de vontade pra anular o efeito da presença. Você, Não, jogadora, não. sabe, você tá sob efeito de presença, então Sim, sim. interprete A sabendo presença. disso. Então, mas a Aras, ela não é. Acho que a repulsa dela por toque se mantém, mas enfim. Não é tão claro, é só tipo invasão de espaço. Mas, Uhum. em vez de acuado, eu olho pra ele com muita curiosidade. Tipo, conte-me mais. Apresente-se, O estamos Eric, interessados. ele olha pra aquilo. Pelo sangue de Jesus Cristo, que diabos é Cadê o Eric? Toque? Ai, caralho, que delícia, hein? Eu abro a boca pra perguntar, mas depois eu vou ter momento pra perguntar onde tá meu marido. Eu olho de novo pra essa criatura. Então eu suponho que você é o responsável por tudo isso. Eu sou Amon. Venho de terras muito distantes. Eu vim com um propósito nobre para suas terras, Milady Hotbart, pois creio que nós temos um inimigo em comum. Eu levanto uma sobrancelha e faço uma reverência sutil, mas educada. É uma honra tê-lo em minhas terras, meu senhor. Antes de começarmos, e ele faz um movimento com as mãos. Você vê que de novo aquela porta se abre sozinha. E algumas pessoas começam a entrar. Os Jantar. soldados do da família Walbeck parecem em transe, compelidos de alguma forma mágica. Eles começam a vir até vocês. E quando os 5 entram, começa a porta se fecha. Um deles para na sua frente e o outro para na frente do Amon. O Amon, sem nenhuma cerimônia,
arranca a garganta dele com a mão, começa a beber da traqueia que escorre o sangue. Gabs vibes. É. Eu dou um passinho pra trás para não espirrar sangue em mim. E ele estende a mão para os outros 4 que sobraram. Um presente para você. É muita gentileza. Beba. Você está faminta. Bem, eu vou acatar, aquecer a sugestão dele e vou fazer um lanchinho. Claramente desconfortável, eu não gosto de me alimentar na frente dos outros. Eu acho isso uma coisa meio íntima demais fazer na frente de 2 homens, mas tudo bem. Quando você começa a beber do primeiro, imagina que você não quer matar. Não. Mas ele não deixa você sair. Ele se aproxima de vocês quando você tá lá mordendo o pescoço do cara e ele segura a sua nuca. Com aquela mão, você vê que tem garras, a mão dele é grande. Pega quase o teu pescoço inteiro, sabe? Uhum. Beba, sinta, habitai, a vida, deixar o corpo deste homem, assim como a vida deixará o corpo de todos um dia. Pois não foi Jesus Cristo que ressuscitou Lázaro, foi Lúcifer. Novamente ele ressuscitará os mortos. Tio. Assim, eu gostaria muito de não fazer isso, mas não é como se eu também fosse lutar contra esse cara, né? Então, assim, eu tô meio de mãos atadas aqui. 10 pontos de sangue pra você, minha cara, e faz um teste de consciência. Caralho, 10? Agora sim. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Consciência. Estamos rolando muito bem nesse jogo, cara. Impressionante. Menos um? Você sente quanto esse homem morre nos seus braços, junto com ele morre uma parte da sua humanidade. E você vê que é como se ele sentisse o cheiro da sua humanidade morrendo, é como se ele entrasse num prazer e assim quase que um orgasmo pra ele, enquanto ele vê a sua alma sendo corrompida pelo pecado. Ah, eu vejo alguma memória desse cara, inclusive? Boa, vê. Você vê que ele era um pai de família. Alguém que alguém que tava aqui só cumprindo o que foi pedido a ele pelo seu superior. Ele tinha uma filha, uma esposa que o espera em Hamburgo. Eu sou uma pessoa horrível. Sim, você é. Mas eu sou Em Hamburgo inocente. não, perdão, Magdeburgo. Não, inocente você não é, porque você podia resistir. Então, você é conivente. Podia resistir, eu não tenho como resistir. Não tem FV Aí, pra ganhar dos dados desse cara. você não sabe quanto que eu rolei? Alto, tenho certeza. Ou não, você acha que esse cara tem bastante empatia e carisma? Não, mas ele deve ter uns níveis bem altos, assim. Temos pelo menos E presença e quando dominação. você mata o primeiro, você sente, né? O sangue toma conta de você. Uhum. Como eu disse, junto com a morte dele, uma parte da sua humanidade morre junto e o remorso também. Muito bem. Milady Hotbart, creio que você não tenha sido escolhida à toa. Você tem ambição. Você anseia pelo poder. Você até mesmo matou a sua família por isso.
Eu consigo ver os seus pecados. E eu consigo ver que no fundo do seu coração você sentiu prazer em arrancar até a última gota de sangue do seu irmão. Você sentiu prazer quando você foi abraçada por Edgar. E você sabia que quando isso acontecesse, a sua alma estaria para sempre purificada. Mas, para que consigamos, de fato, trazer todo o seu potencial, nós precisamos que você se liberte daquilo que chamas de humanidade. Ser humana não é mais o que você é. Você é um anjo caído, que vai abrir os portões da prisão de nosso mestre, para que ele possa governar a terra que é sua por direito. Você me ajudará a libertar a estrela da manhã. Juntos, nós transformaremos a Europa à nossa imagem. Nós destruiremos o cristianismo e nós traremos a verdadeira e única fé. Eu demoro um tempo pra responder, é muita coisa pra processar. Você fala como se me conhecesse. Talvez melhor do que eu mesma. Mas eu conheço. Como? Seus pecados contam muito sobre você. E você conhece os meus Pois pecados melhor do que eu? os poderes que a nossa fé verdadeira traz é o poder da verdade. Diferente da igreja que se esconde atrás de mentiras. Nós revelamos a verdadeira face das pessoas. Nós mostramos e entregamos aquilo que elas mais desejam: ouro, dinheiro, mulheres, terras, títulos. Isso é o que os homens desejam de verdade. Não existe salvação. A única salvação é a vida após a morte, dada a Lázaros. A vida que eu dei para aqueles pagões. Aquilo é a salvação. Mas os poderes de nosso patrono é muito maior do que apenas isso. Você pode senti-lo. Os poderes da estrela da manhã acabaram temporariamente com as suas maldições. Você não sentia mais fome, não tinha mais medo da luz, não era compelida a cair em torpor diurno. Você não anseia ter este poder para você? Você não quer desvendar os segredos que eu lhe dei? Um pequeno fragmento do que você pode descobrir do abismo. Você terá o poder para trazer os seus pais de volta, para pagar pelos seus pecados e libertá-los do sofrimento que você causou. Agora ele conseguiu minha atenção. Novamente, eu demoro mais do que deveria pra responder.
muita coisa para processar e muita coisa da qual eu desconheço. E numa tentativa de desconversar um pouquinho ali dessa última parte da conversa, eu levanto a manga do vestido, revelando ali aquela marca no meu braço. Então você foi o responsável por isso? Não. Isso veio de um dos demônios primordiais que servem a Estrela da Manhã. O primeiro passo para libertá-lo de suas correntes é começar a despertar os antigos, despertar as crianças que dormem nas profundezas da terra. E uma delas dorme debaixo de sua cidade. Uma dessas criaturas está aqui? Não são criaturas, Aras. São os verdadeiros deuses dessa terra. Eu já comecei os preparativos. Um ninho já está sendo feito. Eu só preciso de corpos o suficiente para isso. Corpos. E ele olha pro cara que você matou, ele olha pro padre. Leve ele para os fundos. Depois leve-o até o buraco. Sim, mestre. Ok, eu estou bem assustada agora. Ele olha pra você, ele anda por você, ele passa atrás de você, ele coloca a mão no teu ombro e passa por trás pelas suas costas. Eu vejo em você potencial. Ele estende a mão para você. Seja minha, e juntos nós governaremos nas cinzas da Europa, ou até mesmo do mundo. Eu olho para ele, ponderando por um momento. Eu lamento, mas talvez o senhor tenha que ser um pouco mais específico no meu papel nesse jogo. O que espera de mim? Você tem um dom, Um dom. sim, especial e único. Você vê memórias através da essência vital dos seres vivos, não é? De fato. Quando libertarmos e despertarmos Baal, o Senhor dos Massacres, que está adormecido embaixo dessas terras, nós precisaremos partir para o próximo. E só uma criança sabe aonde seu irmão dorme. Você se alimentará da vida, da essência vital de Baal e me revelará o próximo local que deveremos ir. E assim sucessivamente, até que todos estejam livres e o apocalipse comece. Devo admitir que essa é a primeira vez em anos que eu me encontro sem fala. E você tá ali em choque, quando de repente
Pera aí, deixa eu trocar a música. A porta da igreja é estourada. Você vê que a madeira ela voa alguns metros pra dentro. Você meio que se assusta. Você vê que a criatura ela vê isso e ela pega aquele manto e ela faz assim, sabe? Tipo, quando Uhum. ela faz assim, ela desaparece. E você vê liderando um pequeno grupo de mulheres, Hum. Sigrid segurando seu machado. Onde Viro. está? Onde está o demônio? E ela começa a entrar com as guerreiras com escudos e lanças apontados pra você, assim, procurando alguém. E antes que você pudesse falar qualquer coisa, você vê uma silhueta se formando das sombras atrás de uma das garotas, de uma das guerreiras, que segura ela pelo pescoço e quebra o pescoço dela. Quando elas se viram pra atacar ou fazer qualquer coisa, você vê que aquela sombra some de novo. E você escuta uma gargalhada ecoando por toda a igreja. O que você faz? Eu não posso deixar esse massacre acontecer. Não vai abraçar o infernalismo, Aras? A Aras nem sabe o que é infernalismo, calma lá. A Sigrid tá aqui, né? Pô, ela tem que vazar, mano. Interrompeu meu barato. Eu viro pra ela. Sigrid, mande que elas recuem daqui imediatamente. Não. Ela começa a farejar o ar. Ele está aqui. E ela gira o machado e dá um golpe. No nada. E de repente você vê que esguicha alguma coisa. Você escuta o barulho. Frá! E corta, esguicha, sangue. E a criatura aparece com um corte no peito. Ele dá aquele. Mostra as presas pra ela. Vai com as mãozinhas de Nosferatu, segura ela pelo pescoço e começa a flutuar contra ela, contra a parede. Segura ela, prendendo ela contra a parede e ergue ela do chão assim. E quando ele ia, tipo, quebrar o pescoço dela, uma das guerreiras já arremessa uma lança que bate nas costas dele e atravessa o ombro dele. E ele para, solta a Sigrid no chão. E ele olha pra você, Aras. Matias. Se ele não usar dominação, não vou fazer isso. Elas são minhas aliadas e eu quero ter os dois. Eu, tipo, tento. Entre o choque, um pouco de medo e ainda assim muita confusão na recuperar a minha postura. Pare imediatamente com esse massacre. Elas são minhas aliadas. Sigrid serve a mim e você não vai machucá-la. E Sigrid, ele é meu convidado, assim como você. Não é pra atacá-lo. Eu sinto muito, Milady, mas você passou dos limites em convidar essa coisa. E ela não vai parar e eu terei que matá-las. E você começa a escutar o tempo se fechando lá fora. E Sigrid sorri. Parece que Thor está ao meu lado. E o vampiro infernalista sorri pra ela e diz: Não é Thor que está vindo. E eles começam a se matar. E o que você vai fazer? A minha parte, Condessa Nobre Snob, fala pra eu ir embora e deixar ele se matar.
A minha outra parte não quer que eles se matem, mas eu também não tenho muito como interferir nisso. Eu acho os dois estão saindo na porrada e as mulheres estão tentando atacar ele. É, você vê que, tipo, ele tava frente a frente com ela tenta bater nele, ele segura o braço dela, joga ela, tipo, metros de distância, ela bate numa pilastra da igreja que quebra, e quando ela tá se levantando, ele já rapidamente apareceu na frente de uma guerreira, já, tipo, arrancou a cabeça dela, atravessou o peito, a mão no peito de outra e cortou a outra no meio com as garras. Você vê que elas não vão sobreviver. Sobrou alguma mulher? Sim, umas 4 ainda. Que não desistem, tá? Ah, tá. Na vã esperança de tentar. Hum, calma, fazer diferente. Na vã esperança de tentar fazer pelo menos com que as pessoas humanas não morram em vão. Porque eu sei que esses bichos eu não vou conseguir impedir eles, mas talvez eles cansem de se matar. As mulheres dá pra tentar impedir, então eu vou abrir uma mortalha. No objetivo de, se elas não podem ver, elas não podem lutar, e se elas sufocarem, dá pra tirar daqui. E eu vou tentar fazer, tipo, realmente, né? Tipo, abrir de um modo que separe as humanas deles, assim, da melhor forma possível. Se eles forem pegos no meio também, porque eu acho que pelo menos a Sigrid não enxerga na mortalha, então. Faz um teste aí de conjurar a mortalha. Acho que mortalha você só rola pro tamanho. Cadê? Ah, eu tô me perdendo aqui! É, Nocturne, né? Na porra da mortalha. Onde é que no Discord que no outro fica fudido? E... Mesma coisa, dificuldade 7. O sucesso é uma coisa de 3 metros. E cada sucesso adicional, mais 3 metros. Um É, sucesso um eu quero sucesso. 6. Ah, não, não tem. Peraí, sucesso adicional, não vou gastar FV nem fudendo. Ok, 3 metros de diâmetro é metro pra cacete pra tentar espantar essas mulheres. Você coloca elas dentro da mortalha. Você vê que a Sigrid diz, tipo, o que você tá fazendo? E ele já segura ela pelo pescoço de novo, enfiando as garras na traqueia dela. Ergue ela contra a parede, ela tenta se debater. Você vê que ele coloca a mão na testa dela e cagar, ele começa a desenhar uma cruz invertida e parece que ela tá sentindo muita dor. Você nota a pele dela criando bolhas de queimadura mesmo. E ela tá gritando, tipo, muito, 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 muito. E ele tá rindo. Sinta o poder do inferno que queima suas veias. Você será um sacrifício para o meu mestre. E ela olha pra você. Você vê que começa a escorrer sangue dos olhos dela. E ela tá assim, olhando pra você com um olhar do tipo, ou você Traidora. toma uma partida, ou você faz alguma coisa, Uhum. ou ela vai partir pra Valhalla, né? Não, eu vou, não vou deixar. Tá, eu vou fazer uma coisa. Se eu conseguir, porque eu tô rolando mal para um caralho hoje. Não com o objetivo de atacá-lo, mas com o objetivo de pelo menos conter pro que eu vou fazer. Então, eu vou invocar os brachitos, que é a mesma coisa, dificuldade 7 também, e cada sucesso é um bagulhinho, né? Tá, então a gente precisa de pelo menos um. Mesma rolagem. Gente, eu não tô boa pra me encontrar nessa bicha hoje. Novamente um sucesso. Meu Deus do céu, mano. Um sucesso você cria um braço. Tudo bem, é só o que eu preciso, porque eu não vou atacá-lo. Assim, vou, mas não vou. Eu aproveito ali as sombras da própria mortalha e do ambiente, que acho que mais tenebroso impossível. E eu invoco um único tentáculo. Não um grande ou particularmente forte, mas o suficiente pra fazer o trabalho. E eu ordeno que ele se enrola no braço do Amon. Não pra atacar ele, nem essencialmente pra parar, até porque eu acho que nem teria força pra isso. Mas pra chamar a atenção dele, sabe? Impedir.
o início do próximo movimento. Pra chamar a atenção dele, fazer com que ele olhe pra mim. E aí eu digo, Amon, Tentáculos enrolam no braço dele. Você vê que ele está, tipo, enrola, ele solta ela no chão, ele se vira pra você rapidamente. Como ousa? se você espera qualquer tipo de ajuda da minha parte, você vai parar de atacá-la. Caso queira que eu coopere, vai deixá-la ir e não voltará a importuná-la. Se voltar a atacá-la, então vai ter que procurar outra aliada. Ele olha pra você. Eu acho que você não entendeu. E ele aponta a mão pra você. E você vê que chamas negras começam a aparecer na mão dele. E ele vai te atacar. Bom, tenho quase certeza que me matar ele não vai, mas eu também não quero apanhar, né? Então, eu tenho uma ação? Você pode fazer um teste de esquiva aí. É atletismo mais destreza. Dá pra fazer duas ações? Não. Troca. Atle... a- Vai. Atletismo, destreza, atletismo. Eu tenho uma coisa dessa pronta? Tenho. Destreza, stealth. Eu não tenho atletismo, né? Então acho que eu já tenho sim pronto. Ah, não, tenho dois. Dificuldade? 7? Dificuldade é 6. Ah, 6 pra trás. Esquiva é 6. Olha, um de novo, mano. Incrível isso. Ele está usando Daimonium nível 3 em você. E eu É. acho que ele é. Caralho! Caralho, ele gritou muito. Mano, isso é tão injusto. Como pode o cara tirar 3 10? Ô, Gregory, para de cheatar o roll mano. Tá feio já. Tá, tu teve. Ele Um passou humilde 4. sucesso. Deixa eu só ler uma coisa aqui. Tá, ele gasta um ponto de sangue pra cada dado de dano. Ok, Cada justo, ele pode dado de gastar. dano. Ele pode... É, ok. Ele tem 3 pontos de sangue, ele pode gastar 3 por vez, então 3d10 mais 4. Caraca. Seguinte, Brenda, Hum? tu vai fazer pra mim. Primeiro, tu vai fazer um teste pra absorver esse dano. Tomou 3 de dano agravado. Caralho, bom que a gente tem fortitude pra ajudar, hein? Tu roda um dadinho só. Um mil Porque, de né? 10? Um humilde D10, porque é agravado só com só entra o dado da fortitude. Um mil de D10. Não Acho que passou, não, tomou hein? 3 de dano agravado. Puta, mano, pera aí. 3 de dano agravado é de me fuder. 3 Andar pra gastar um, hashtagzinho. Andar pra gastar um FVzinho pra tomar só 2, não? Pode. Que Ó, isso? o escoriado vira agravado, o machucado vira agravado e você marca o ferido como xizinho. Não, tô na merda, mas. E agora tu vai fazer um teste de Horseshack, um teste de coragem. Dificuldade Mano, 8. dado o meu histórico de rolagem. Ah, eu não coloquei dificuldade, não. 2 sucessos. Teve 2 sucessos, ok. Você sente o seu corpo queimar e aquelas bolhas começam a explodir no teu braço e é muita dor. É como se você estivesse sendo atingida pelo fogo, tá? E Eu você se controla ali e ele começa a te queimar e ele fala: Talvez você precise de um tempo para pensar. Ele deixa você caída no chão, com o corpo saindo fumaça, e a Sigrid caída no chão, com o corpo saindo fumaça. Considere isso como um ato de bondade. Ele
pisa na cabeça da Sigrid até ela apagar. Caraca. E ele vai entrando na mortalha e some. Eles Tu vai façam tirar isso. tua mortalha, senão você vai Sim, matar sim, as sim, sim, eu coitadas. vou tirar a mortalha. E elas estão lá, tipo. Salvei 4. Salvei vida de 4, hein? E bom, E o boa. padre, ele volta, tipo, com o barulho, vê que a igreja dele tá destruída. O que aconteceu? Onde está o mestre? O que você fez? Eu me levanto com alguma dificuldade. Vou até a Sigrid ver se ela tá bem e ignoro completamente o pai. Sigrid tá em Topor. Ah, meu caralho. Óbvio que ela tá, né? Eu olho por cima do ombro e aquelas 4 lá, elas só tão meio. É, elas Meio, estão meio, recuperando fôlego, né? meio tonta, mas bem, né? E tem Eu, 3 soldados ali, tipo, em transe. é, eu, enfim, volto a olhar pro padre. Ah, considere isso um pequeno favor do seu mestre. Eu digo olhando pra igreja toda destruída. Ele olha pra Sigrid no chão. Você vê que ele vai até um dos pilares quebrados e vê que ele arranca uma lasca de madeira. E ele começa a caminhar até ela. Eu vou me colocar na frente dela. Você tem muita dificuldade pra levantar do chão, Posso mas você gastar. consegue. Eu consigo curar aqui esse Injured, não? O Injured, sim, pra curar gravado é 5 de É, sangue, você só pode curar um por dia. então. Quanto que é o. O Injured é um. É o santo? O Xzinho é Ai, um. caralho. Sim, beleza. Cura só um, dois. Pelo menos só tô hurt. Ainda assim eu me coloco lá e mantenho a cabeça erguida. Tu vai entrar na frente dele? É, eu me coloco entre ele e a Sigrid. Ele olha pra você. Saia do caminho. É a nossa chance de acabar com essa pagã de uma vez por todas. Eu ergo o queixo. Eu vou entender isso como apenas um ato de tolice. Abaixe isso. E não teremos mais problemas. Faz um teste de intimidação e alguma outra coisa aí. Manipulação. Carisma, manipulação, sei lá. Manipulação e intimidação. Carisma, Aras tendo carisma. Bitch, please. Eu já Deveria. devo ter. Deveria, mas não tem qualquer dificuldade? 6? Uhum. 7? 6. Ai, Ara, você tem uma função nessa vida, menina. 3. Ele para. Deve ser da vontade de meu senhor que ela vive, então, já que ele mesmo não a matou. Mas pelo visto você desagradou ele. Talvez ele esteja errado e você não está pronta para abandonar a sua humanidade. Mas saiba, Condessa, ficar no nosso caminho levará você à morte. Então, se achas que pode escapar dele, pegue suas coisas e deixe o Wolfsburg. Se ficar aqui, ou você se ajoelha, ou você morrerá. Eu não consigo conter um sorrisinho de canto. É quase um sorrisinho de desdém olhando pra ele. Não se preocupe. Eu verei o Ulsberg queimar antes de outra pessoa ficar com essas terras. E aí você escuta. "Ah! Ai, onde que eu fui? Meu Deus. E ele olha em volta. O que aconteceu nessa igreja? Você vê o Eric. Tô muito curiosa. Eu olho pras outras guerreiras.
Ela precisa dos seus cuidados. Levem-na para um lugar seguro. Elas olham pra você. E acendem um positivo, pegam ela e começam a arrastar ela pra fora da igreja. E o barulho começa a chamar a atenção. Você vê algumas pessoas se reunindo lá fora. Nem acredito tenham saído dos fundos. Tem. Tá, eu vou virar para elas. Vão pelos fundos. Imagino que queiram chamar menos atenção. E elas seguem seu comando e vão para os fundos. E o padre deixa elas passarem. Uhum. Esperto ele. Um último aviso, Milady. A mesma mão que dá, pode tomar. E ele olha pro Eric. Agora, por favor. Ele aponta para a saída dos fundos. Eu resolvo com o povo. Meu rebanho irá me escutar. Boa noite, padre. Eu puxo o Alec pela mãozinha igual você pega uma criança e saio andando. O Eric olha para você cheio de ferimentos nos braços. O que aconteceu com você? Você foi queimada? Aparentemente sim. Conversamos Tá. melhor em casa. E eu vou rapidinho pra casa e, pra evitar quaisquer desconforto, um joguinho das sombras maroto pra gente passar mais despercebido. Vocês chegam no castelo. Estão no quarto, sem nenhum problema. Hum, Ele olha pro seu braço. Você precisa tratar essas feridas. Posso enfaixar para você. Não se preocupe, isso aqui eu curo sozinha. Eu acho que temos muito o que conversar. Sim, você tem que me explicar o que era aquela coisa. Ele parecia um demônio. Eu vou trancar a porta e, novamente, que nem eu fiz quando eu conversei com a Sigrid, eu vou abrir uma mortalha em volta da gente. Pra evitar fofoqueiros. Eu não sei exatamente. Aparentemente era como eu, de alguma forma. Mas diferente. E, obviamente, muito mais forte. E antigo. E foi ele que foi o responsável por. E eu olho pra ele. Me Você se atacar? sente. Você se sente bem? Sim, estou saudável. Ele passa a mão no ferimento. Você vê que não tem nada ali. Não tem nem cicatriz. É como se eu tivesse um corpo novo. É, isso me preocupa. Que eles tenham feito algo com você. Mas eu escutei o padre falando que você que pediu. Bem, definitivamente eu pedi pra você não morrer. Não qualquer outra coisa que possa ter acontecido. Mas o diabo está nos detalhes, não é isso que dizem? Como eu ia saber que tal coisa é possível? Bem, você é uma criatura imortal da noite que toma sangue. Acho que agora muitas coisas são possíveis, não é? Cala a boca. A questão é sim, ele foi responsável pelo seu e pelo meu ataque. Mas qual o objetivo? Pra que isso? Pra te fazer crer em milagres? Não, não só isso. Ele é algum tipo de devoto do anjo caído, do demônio Lúcifer, segundo ele. Ele faz E só. ele, eu reviro os olhos. Desde quando você é tão devoto assim? Eu sou devoto, mas depois que eu vi um demônio na minha frente e uma criatura queria comer o meu pescoço, assim, às vezes a gente precisa de proteção e não só de uma espada.
Ah, então isso bastou pra te assustar. É claro que sim. E não é só isso bastou pra me assustar, né? Você viu o que aquele monstro fez com a igreja? Com certeza. Aquilo foi inesperado. Sigrid escolheu o pior momento pra aparecer. E talvez se ela não tivesse aparecido, algo pior tivesse acontecido com você. Não sei, ele não parecia ter intenções de me atacar até ela se intrometer. Talvez ele não te atacasse, ele só te forçasse a, sei lá, ir com ele, ajudar ele de forma involuntária. Talvez fosse a segunda opção. Ele com certeza quer ajuda pra despertar uma. Eu reviro os olhos. Uma criatura que dorme aqui. Talvez tenha a ver com. Criatura. É, Sigrid comentou que tem algo aqui que os lobos buscam. Talvez esteja relacionado com o que ele quer. E como você vai lidar com isso? Porque parece que vocês não terminaram em bons termos. Você acha que ele vai fazer alguma coisa com o Wolfsburg? Ou Com ele vai se certeza. afastar? Não, não. Eu imagino que teremos um aumento de mortes considerável. Talvez devêssemos pedir ajuda de fato para Inquisição, Templários. Ah, claro, e vão me levar junto, né? Bom, péssima ideia. Então esse é o seu plano, Conde. Chamar a Inquisição, se livrar de mim e ficar com as terras só pra você. Não. Eu A sabia. sua aliada tá o quê? Morta? A Sigrid tá morta? O que que aconteceu com ela? Ela está ferida e vai ficar inconsciente por talvez algum tempo. Acho que ela é mais forte do que isso, deve acordar em breve. Mas E o que te resta de aliados? Quem a gente tem pra. Porque a gente não vai conseguir enfrentar essa coisa sozinhos. não, não vamos. Primeiro a gente precisa saber o que é essa coisa. É, Talvez tá na hora de você encontrar outros iguais a você. Que não tentem te matar. E que não sejam pagões. eu acho que a primeira parte é inevitável, a segunda é mais fácil. Eu ia falar isso com você antes de você quase morrer, que eu fui convocada para me apresentar a um alto e titulado príncipe. E que Sigrid aconselhou que eu fizesse o que ele pede para comprar a confiança e benevolência dele. E é o que eu meio que pretendia fazer até que eu perdesse 15 dias esperando você não morrer. Obrigado por isso. O De nada. milagre invertido, praticamente. Que é o oposto de um milagre. Uma maldição? Ele olha, pode se chamar de maldição, então. É, eu, eu não sei, tudo tá acontecendo muito rápido, eu preciso de tempo para pensar. Eu Bem, pretendia ir até lá com a Sigrid, eu dependo que ela esteja bem acordada para isso. E para isso eu teria que deixar você aqui pelo tempo da viagem, mas eu não sei se é seguro deixá-lo sozinho. pelo que eu escutei, parece que o padre é quem é os olhos do demônio aqui na cidade. E pelo É, que eu entendi, parece que eles não pretendem agir tão rápido. Eles estão preparando algo. Pode sim, ser realmente que tenhamos muitas mortes, mas que escolha nós temos? eu não sei, estou pensando, mas ele deixou bem claro que você não tá segura.
Talvez os seus novos futuros amigos tenham algo para reverter essa situação. Sim, mas eu não me sinto confortável em você ficar aqui enquanto eu vou lá. Alguém tem que Talvez. ficar aqui. É, óbvio, acha que eu vou deixar algum dos meus vassalos idiotas cuidando de Wolfsburg na minha ausência? Talvez você tenha que me deixar aqui com a sua amiga Pagã, porque Sim, ela foi o pode que eu me fiz. proteger. Ou quase isso, eu acho. Bem, com certeza você está mais seguro com ela do que sozinho. E eu sempre me dei bem sozinha. De tudo, talvez seja a melhor solução. Eu Justo. só tenho que admitir que eu tô aliviada que você tá bem. Depois de ter feito o pacto com o diabo, é justo que eu esteja vivo. Depois do próprio diabo tentar me matar. É bem a cara do diabo fazer essas coisas, né? Causar o problema e vender a solução. É um ótimo empreendimento, eu diria. Se eu tivesse a minha Eu espada lá, as coisas teriam sido diferentes. tenho certeza que sim, querido. Ele estaria sem cabeça e morto. Que bom que eu tenho você pra me proteger, não é mesmo? Eu também andei treinando e. Você treinando esgrima? Não, apanhar, mais especificamente, foi horrível e eu detestei, mas se provou muito útil. Sigrid insiste que eu devo aprender a usar uma espada. Talvez ela não esteja errada, depois das últimas situações que você passou. É, eu sou obrigada a concordar, apesar de desprezar a ideia. Bem, então a Eu gente precisa tenho. esperar ela acordar pra ver o que ela acha disso. Quanto tempo você acha que ela vai ficar em coma? Eu não sei, vamos dar a ela pelo menos uma noite ou duas. Ai, eu tinha que estar estudando, não me preocupando com tudo isso. Talvez. Apesar de que parece uma ótima oportunidade de aprender ele, com certeza tem muito a ensinar. E parecia até que disposto. Você não tá brincando, você tá brincando que você tava dando ouvidos pra coisa, pra qualquer promessa que aquilo tava fazendo pra você, né? Eu acabei de falar. O diabo cria o problema e vende a solução. Promessa? Não, não, claro que não. Eu não sou uma garotinha inocente pra acreditar nisso. Hum, Mas parecia. Não, eu não tô acreditando no que ele tá falando. Eu estou falando que ele tem conhecimento e eu tenho vontade de aprender. Você quer aprender o tipo de conhecimento que aquela coisa deve ter? Parecia útil. Não, não me parecia útil, me parecia profano. Ah, porque. Parecia o tipo de coisa que nem o seu povo gostaria de mexer, pelo jeito que a Sigrid ficou. Ah, porque eu não sou profana, né? Bem, eu não vejo você criando bolhas de queimaduras nas pessoas apenas com um olhar e falando de destruição de um país inteiro e governar sobre cinzas, libertar criaturas antigas da terra. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Eu estava lendo sobre como invocar criaturas pra me servir. Eu tava ansiosa pra compartilhar com você isso, mas acho que talvez você não queira ouvir sobre, então. Não, obrigado. Chega de criaturas e invocações e demônios por uma noite. Então você tá cansado de mim? Tô cansado de quase morrer algumas vezes. Então, Algumas, foi uma só. Eu quase morri pelo menos umas três na me última morri um. semana. E de fato morri uma, então você tá reclamando de quê? Bem, Aras, precisamos esperar a Sigrid acordar. É,
Acho que você precisa descansar e talvez eu tenha que escrever uma carta ou duas. E bem, passa-se a noite. Você vai querer fazer alguma coisa específica? Porque a Sigrid ela vai levar uns dias pra acordar. Na real, eu queria, mas eu não sei como. Quer dizer, o meio que eu quero. Talvez seja importante eu avisar uma pessoa sobre os rolês que tá acontecendo aqui, pra pelo menos eu ter assim um achado de emergência. Mas eu quero fazer isso do método mais tradicional, que é vou escrever uma carta e mandar entregar. Só que eu não sei se eu sei para onde é para entregar, eu não sei se vão conseguir entregar, dado que deve estar tudo vigiando, mas eu me É recuso, impossível. mas eu me recuso a usar aquele espelho. Mas como eu sou teimosa, eu vou escrever uma carta e vou deixar ela guardada para talvez eu faça bom uso disso porque eu sou teimosa. Tá bom. Mas eu vou aproveitar essa última noite, escrever uma carta pro papai falando tudo o que aconteceu, realmente tudo o que aconteceu nesses últimos tempos, desde a chegada da Sigrid, e deixar ela guardadinho pra quando eu for menos orgulhosa. Algo mais? Ou podemos partir para a cena final dessa sessão? Porque eu estou morrendo de sono. Não me diga. Ah, eu não posso me curar porque eu já me curei. Não, você pode curar os 5. 5 pontos, um agravado. 3, 4, 5, fechou. Curar 5. Curar um, né, por 5. É, isso, 1 por Tudo. 5 eu vou ficar só ali, né? A gente tem que se recuperar. Uhum. E acho que só. Bom, então passa-se ali umas 4 noites. Bem tranquilas até. Sem nenhum tipo de problema. Até que a Sigrid desperta. E você é levado até ela. Ela tá naquela caverna que vocês, né, passaram algumas noites. Ela tá machucada ainda, tá? Mas ela tá consciente. Você vê que ela acabou de se alimentar ali de um cervo. E ela olha pra você. Ela deve estar puta. Você foi seduzida pelas mentiras de Loki, não foi? Ah, não precisa me agradecer por ter salvo a sua vida. Depois de ter claramente ponderado se fazia isso ou não. Eu não ponderei, eu não ia deixar ele te matar. Você não deve se envolver com esse tipo de criatura, Aras. E você sabe que tipo de criatura ele é? É claro que sim. Esse tipo de monstro existe até mesmo na Noruega. Eles, bom, no início, eles são como nós, Vargs, imortais. Porém, eles são de um clã bastante específico, conhecido como Baali. É. São criaturas que são vampiros que fazem pactos com demônios em troca de poderes e promessas. Mas aquele homem, aquela criatura já deixou de ser como nós. Ele já atingiu um nível de corrupção que é irreversível. Os Baales, eles trabalham para demônios com objetivos nefastos. Em sua maioria, são objetivos que trazem o Ragnarok para o mundo. Eles corrompem os mortais. E não só os mortais, os seus poderes são capazes até mesmo de conjurar os poderes do próprio Helheim. Você viu o que ele fez comigo e com você. Mas isso não é nada. Lendas dizem que Baales tão poderosos que eram capazes de suportar as chamas do sol.
que se transformavam em monstros com chifres e asas. Eles fazem coisas terríveis. Eles matam buracos. Eles matam buracos, não. Eles matam centenas de pessoas e jogam em buracos enquanto fazem rituais de sangue. E esses buracos se transformam em portões para o submundo, da onde saem criaturas nefastas que assolam regiões inteiras, destroem cidades, reinos, continentes. Esse clã, há muito tempo atrás, foi responsável por fazer algo que julgávamos impossível. Ele uniu todos os outros numa cruzada para exterminá-los da face da terra. Um inimigo em comum para todos, até mesmo os mais terríveis de nós temem os Baali. O que aquela coisa te disse? O que ele te prometeu? Nós temos que pará-lo agora. Talvez as Nornas não previram isso, mas os lobos. Se uma criatura daquela encontrar os lobos e corrompê-los, você não faz ideia do terror e do perigo que estamos presenciando. Comentou que havia algo aqui, nessas terras. Seria possível que ele e os seus lobos estejam procurando pela mesma coisa? Talvez sim, mas com certeza por objetivos diferentes. Imagino que os seus lobos queiram destruir o que ele quer acordar. Provavelmente. E de fato, pensando melhor, talvez deixéssemos que eles venham e destruam tudo. Vai ser melhor para o mundo. Ele falou de um ninho, um poço, onde está jogando corpos. Temos que encontrar isso, impedir isso. Se ele concluir este fosso, você terá um problema muito maior do que apenas mortos-vivos caminhando por aí. Você terá demônios caminhando por aí, habitando cadáveres indestrutíveis. Draugrs. Realmente, como se eu já Essa não guerra tivesse se tornou problemas. muito pior. Você E precisa você? recorrer aos seus. Sim, sim. Eu estava pensando nisso. Vou ter que ir. Eu estava só esperando você acordar para partir. Já preparei tudo o que precisava. Quando vamos? Eu irei em algumas noites. Mas eu gostaria que você ficasse aqui. Para proteger o seu domínio? Sim, também. E eu imagino que vão fazer Eric um refém para conseguir a minha cooperação. Se você pudesse ficar de olho nele, eu seria muito grata. Eu não sou a maior das praticantes de vaticínio, mas eu conheço alguns rituais de proteção que afastam espíritos malignos. Vou queimar algumas ervas em seu castelo, desenhar alguns símbolos de proteção, algumas runas nos seus portões. Mas isso, com certeza, será visto com maus olhos pelos seus. Eu estava pensando em algo mais, sabe? Você, a sua espada. Minha Mas espada não pôde fazer nada contra ele, você viu claramente com seus olhos. A não única coisa que contra. pode pará-lo é vaticínio, magias, rituais, banimento, o sol. Não contra aquela criatura, mas talvez.
Tentem algo mais simples. Não é como se precisasse de um monstro daquele para acabar com um mortal. Eu vou proteger o seu castelo com os meus rituais e não me importo com a opinião dos outros. E sinceramente, eu acho que todo o teu povo já está corrompido por aquela criatura. Se ele atuava naquela igreja, com certeza ele tinha acesso à maioria dos plebeus. Sim, nisso concordamos. Então, realmente, não precisamos nos importar tanto com as máscaras. Faça o que julgar melhor. Ele olha para as 4 que sobraram. Eu só preciso dar um enterro digno às minhas irmãs que foram para Valhalla. Eu agradeço. No fim, você acabou salvando elas. Ela olha para as 4 que sobreviveram. Eu sinto muito pelas outras. Não sinta. Isso envergonha a morte delas. Ah, então, retiro o que eu disse. Imagino que queiram privacidade. Eu vou. Não. Você é uma irmã de escudo. Você vai participar do funeral. Muito bem, como queira. Vamos lá. Vamos relembrar, Brenda, a era de ouro viking. Vou pegar uma música. Se quiser ir beber uma água enquanto eu pego a música, pode ir. Tô de boa. Que eu nunca lembro o nome dessas músicas de cabeça. Au. O quê? Não bati, eu fui mexer a perna, bati o dedinho, deu a doída. Realmente, que bom que eu peguei fortitude, hein, galera. Poderia ter sido muito pior. Poderia. Seria muito pior, né? É meio que adianta se você não rola, né, idiota. Não tive uma rolagem que preste nesse jogo. Que ódio. Uhum. Bem, você, Sigrid e as irmãs de escudo colocam os corpos das falecidas em pequenas jangadas feitas de madeira nas margens do rio, enquanto Sigrid diz algumas palavras. Irmãs, vocês lutaram e morreram com honra, como as verdadeiras guerreiras que sempre foram. Guerreiras em vida, guerreiras em morte. Em nome de Freya, que seus espíritos sejam guiados pelas minhas mãos até os salões de Odin. Que bebam em Valhalla e me aguardem, pois um dia eu estarei com vocês. Você vê que as irmãs elas batem os machados no escudo e empurram as embarcações com feno pro rio. Sigurd já pega um arco, uma flecha, acende a tocha e dispara a primeira. A irmã ao lado faz a mesma coisa, a outra a mesma coisa, a outra a mesma coisa, e elas te entregam um arco.
Eu. Não precisa rolar nada, tá? Antes que Ah, você tá. Que bom, pergunte. porque. é, Sigrid claramente. olha pra você. Respire. Alinhe sua mira. Concentre-se. Sinta o vento. Veja como se você visse através dos olhos de Hugnin e Mugnin, os corvos de Odin. Deixe o seu instinto guiar a sua flecha. É. Enquanto quanto insegura eu pego o, o arco. É a minha primeira vez atirando, mas de fato eu não tenho tanta experiência quanto elas. Mas envolvida ali na solenidade do momento, e não querendo desrespeitar, eu pego, preparo a flecha, miro, um pouco acuada por causa do fogo, mas eu me contenho, mantenho o foco e disparo. Certeiro. Vocês veem o fogo se afastando. Você sente, Aras, a energia mística que esse ritual de passagem traz. Totalmente diferente daquilo que você sentiu naquela igreja. É de fato um ritual pagão puro. Você vê que tem ali uma intencionalidade boa nisso. E elas ficam olhando enquanto as jangadas pegam fogo e vão rio abaixo. E com essa cena bonita dos barcos indo pro horizonte do rio, nós encerramos a sessão de hoje. Isso foi tenso, hein? Esses jogos estão ficando tensos, gente. Então, né? Não, né?